liberdade cristã. E nós queremos ler na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, mas a meditação está a partir do primeiro versículo, né? Para não estendermos muito, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 13, que diz assim: Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Pastor Wander, amado ouvinte, o assunto a liberdade cristã é um assunto maravilhoso, mas não poderíamos dizer que é um assunto polêmico. Porque há uma facilidade muito grande do homem confundir liberdade cristã com a libertinagem. Sim. A liberdade. O que é ser livre? Ser livre é você não estar preso a um jugo. É não ser prisioneiro debaixo, né, subjugado diante de uma situação. Isso é ser livre. E a libertinagem está ligada no ato de você pensar que tudo me é lícito. Tudo me é lícito. E não é esse o assunto que Paulo está dizendo. Paulo traz o assunto com muita sabedoria da parte de Deus, e ele vai nos falar, ele usa aqui nos versículos 2 a seguir, a figura da circuncisão, a figura da lei, para nos mostrar que Cristo nos chamou para sermos livres. Ele está dizendo que o Senhor, que o homem, ao ter um encontro com Cristo, ele se torna livre. Ele não está mais preso, ele não está preso ao pecado, ele não está preso a costumes, ele não está preso mais à lei, no sentido literal da lei. Mas, ao mesmo tempo, Paulo vai ensinar, ele vai mostrar o caminho de como servir a Cristo sem essa prisão sobre ele. Pastor Wander, é correto nós dizermos que nós que estamos em Cristo somos livres? Pois bem, essa é a afirmação bíblica e a certeza de todos aqueles que de fato nasceram de novo em Cristo Jesus, foram regenerados, nós somos livres. Na verdade, o primeiro versículo diz que nós somos libertos em Cristo, né? Cristo nos libertou e nos tornou livres. E é importante nós entendermos o que é que ser livres em Cristo, né? Às vezes, pastor Osiel, aos ouvintes, na verdade, esse é um tema assim, bem delicado da gente trabalhar nas Escrituras, principalmente porque Paulo fala de uma forma muito profunda a respeito desses assuntos, e o próprio apóstolo Pedro faz menção da preocupação dele com alguns que acabavam distorcendo o que Paulo dizia devido à profundidade dos escritos de Paulo e também até as outras escrituras, e torcia para sua própria perdição. Então, e é importante... Wanda, só abrindo um parênteses aí, o próprio Pedro, em um momento da sua caminhada, ele dá uma escorregada, uma vacilada nisso aí. Sim. Foi preciso de Paulo chamar a atenção dele, né? Exatamente. Porque ele estava impondo costumes da lei a um grupo e, na verdade, quando ele estava fora daquele grupo, ele já, né, ele não estava vivendo... quando eles estavam com gentios, ele falava da liberdade cristã. Mas quando ele estava com os judeus, ele falava... Com medo, talvez, né? Bom, na verdade é o seguinte, nós somos livres em Cristo, mas Cristo nos libertou de quê? Cristo nos libertou da maldição da lei que nos condenava por causa do pecado. Então, nós como pecadores,
nós tínhamos uma lei sobre nós estávamos debaixo dessa lei que nos condenava o tempo todo por causa do nosso pecado. Cristo veio, né, e nos resgatou da maldição da lei, porque ele cumpriu toda a lei. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nascemos de novo, Cristo nos libertou da maldição da lei e nos fez livres em Cristo, porque nós somos justificados pela fé em Cristo e pelo o cumprimento de Cristo. Cristo foi aquele que obedeceu em tudo aquilo que era o requisito da lei. Então ele foi o homem perfeito que obedeceu. Enquanto Adão, ele peca pela desobediência e traz para nós uma consequência terrível de pecado, e todos nós nascemos com esse problema, né? Que é chamado a depravação total, né? Nós somos depravados por natureza por causa do pecado. É a herança do pecado de Adão, né? Pecado de Adão por causa da desobediência. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que a obediência de Cristo nos conduz a essa liberdade em Cristo, né? Isso não significa, como você já acabou de dizer, que nós somos livres para pecar. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus, porque em Cristo nós fomos livres até da força do pecado que nos dominava. Então nós somos livres para fazer a vontade de Deus e não o contrário, né? Nós não somos livres para pecar, nós somos livres do pecado. Exatamente. Esse é o contexto. Agora, pastor Wander, eu quero ler aqui uma passagem de apóstolo Paulo também, carta de Paulo aos Colossenses, e também um assunto muito importante, porque quando nós lemos a história da igreja, e nós não vamos ver isso na Bíblia, você vai encontrar isso nos livros que trazem a história da igreja, e até isso é muito recente, até hoje algumas igrejas usam esses requisitos, esses recursos. Nós vamos ver na história da igreja que para que houvesse um controle, e eu digo que controle no sentido bom, de ajudar a pessoa a não pecar, vamos dizer, esse controle. As igrejas, como instituição, criaram muitas ordenanças. Sim. A gente vê isso lá já no segundo século, algumas cidades, e nós vamos ver isso na Reforma, grupos que se levantaram, por exemplo, como os puritanos, né, que eram totalmente homens que pregavam uma retidão, e criaram, para que o povo vivesse em santidade, criaram um conjunto de ordenanças, vamos assim dizer. A ponto de dizer, se você não obedecer às ordenanças aqui, você não pode ser membro desse grupo. Então esse é um assunto muito recente, porque muitas igrejas, não tanto quanto há 20, 30 anos atrás, mas muitas igrejas elas usam esse sistema para educar o povo espiritualmente, vamos assim dizer. Mas Paulo, aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 20, ele fala assim: se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda à ordenança como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não prove, não manuseis, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos de homens e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para o combate contra a satisfação da carne. Por que eu trago esse texto aqui? Porque às vezes nós, e eu percebo que Paulo, quando ele fala da liberdade, no texto que nós lemos em Gálatas, ele vai terminar o assunto falando sobre o amor ao próximo. Sim. Então nós vamos ver que a liberdade para servir, ela está ligada ao amor ao próximo. Se Paulo, ele leva o assunto da liberdade ao amor ao próximo, por que nós vemos grupos, então, subjugando outros, muitas das vezes membros, com pesos? E Paulo fala assim, tem uma tradução que diz assim, tem aparência de piedade. A tradução que eu li fala que tem aparência de sabedoria em culto voluntário, mas tem a tradução que diz aparência de piedade. Parece uma coisa boa, mas não tem valor nenhum.
né? Um monte de dogmas, um monte de costumes, e aí, isso é um bom costume, mas, na verdade, é um bom costume que não é nada. Apenas coloca um fardo sobre os membros da igreja. Como Paulo veria essa situação à luz aqui do que ele escreveu? Veja bem, nós temos que entender que Jesus ele teve também um embate com os fariseus, e os fariseus também criaram muitos costumes além daquilo que já existia como lei. E eles se achavam mais santos por causa daqueles costumes. Exatamente. E eles criaram uma série de costumes, de mandamentos, e que Cristo vai dizer que eram mandamentos de homens que estavam até invalidando a lei de Deus. Então, a grande dificuldade é quando aquilo que se é colocado como costume se torna uma imposição, e não somente uma imposição, ela se torne algo assim muito exterior, porque o grande problema do legalismo é a preocupação com o exterior, ou seja, você cumpre um rito, não importa a motivação que te levou a cumprir o rito, você cumpre aqueles preceitos, não importa qual é a relação que te leva a cumprir aquilo. O que importa é que você exteriormente demonstrou obediência, que é fiel àquilo ali. fiel àquilo ali, e está tudo resolvido. E isso foi um grande problema. Esse é um grande problema do legalismo. É muito comum, pastor Wander, vamos dar um exemplo aqui, o cristão evangélico vai entender com muita clareza isso. É muito comum uma igreja, por exemplo, onde as mulheres não usam calça esporte. Quando elas olham para uma igreja que as mulheres usam calça esporte, elas olham com um olhar de superioridade. Né? Eu ouvi dizer uma vez uma cidadã de uma determinada igreja, falando a loja, ela trabalhava numa loja de roupas, e ela diz assim: a loja que eu trabalho vende roupas para servas de Deus. E eu fui me aprofundar que era o assunto, porque ela vendia saia. Então é ridículo uma pessoa pensar que... Porque o que a Bíblia ensina é a decência, é a moralidade. Exato. E não é porque alguém está vestido de calça está indecente, e nem que está vestido de um vestido ou de saia está decente. Né? Pelo contrário. A gente tem que ter muito cuidado, porque, veja bem, cada congregação tem as suas normas, as suas normas de condutas. Quando você ingressa naquela congregação, você assume, mediante a profissão de fé que você compreende em Cristo Jesus, e mediante aquilo que a congregação apresenta como normas da congregação, você assume um compromisso ali, e você precisa respeitar esse compromisso que você assumiu. Mas o grande problema é quando você não sabe lidar com essas questões como um cristão. Por exemplo, o que você acabou de dizer aqui, uma pessoa que se acha que usa saia e julga a outra, então quem usa saia é cristã, e quem não usa não é cristã. O oposto também acontece. Isso. Porque quando um irmão está numa igreja que tem um pouco mais de liberdade, e ele em relação aos usos, ele olha para os outros assim: aí, nós somos livres e vocês não. Peraí, você está julgando... São dois extremos. Dois extremos. Você está julgando uma outra pessoa por aquilo que você faz. Agora, nós temos que saber qual é a relação da pessoa. A relação dela, mediante aquele ato de obediência, a relação dela com Cristo. Se o amor está imbuído nessa relação, porque esse é o fundamento que nós acabamos de ler, a obediência deve ser impulsionada pelo amor, o amor tem que estar envolvido em todo o ato de obediência. Aqui estava tendo uma desavença entre os cristãos aqui, tanto é que Paulo vai falar assim: por que vocês estão mordendo um ao outro aí? Né? A lei resume no amor ao próximo. Então,
se vocês amam uns aos outros, vocês cumpriram a lei. Então para de ficar com essa confusão toda aí de um querer, né, impor aos outros. Olha como esse assunto é atual, né? É. É a mesma situação que estamos falando aqui. Aham. Às vezes, alguém que usa, tem o hábito do uso e costume da sua igreja, e se você está ingressado em uma igreja que assim o procede, deve obedecer. Sim. Se você não concorda, saia de lá. É. Porque você ficar em desobediência, isso não agrada a Deus. Obedeça seus líderes. Esse é o problema, Isiel. Às vezes a pessoa fica lá e eu não concordo com nada do que está acontecendo aqui, eu não concordo e fica lá murmurando, infeliz. Num estado de rebeldia, Isso. porque você assumiu um compromisso ali, né? E se você está discordando, e você não dá para mim aqui mais. Isso mesmo. Você é livre. Se você acha que não tem um fundamento bíblico para aquilo ali, exato. se aquilo ali não te dá nenhum benefício de santidade, de bem-estar espiritual, saia dali. Por que ficar num local onde você está com rebeldia? Porque aí você está pecando. Né? Esse assunto é polêmico justamente por isso, Wanda, porque as pessoas não têm limites. Exatamente. Eu me lembro, início da minha conversão, eu observei isso com muita clareza. Porque naquela época havia muito aquele zelo, e havia um padrão na igreja que eu estava frequentando, havia aquele padrão das mulheres, de saia, e o cabelo, o coque, e um padrão bonito. Mas eu via muita vaidade dessas irmãs, como se diz, isso aqui é a nossa beleza. E às vezes usava o texto de Pedro, que Pedro fala assim, não seja a beleza da mulher o frisado dos cabelos e tal. E eu via, as pessoas pegavam aquele texto para justificar aquele padrão e dizendo, mas o que Pedro estava dizendo era justamente isso, que a vossa beleza não esteja no exterior. No exterior, exatamente. Então, se eu penso que a minha santidade é porque eu visto assim, eu sou assim, isso é ridículo. Inclusive, a fala de Pedro não está dizendo que a mulher não deva vestir bem. O frisado. Porque tinha o costume, de passar fios de ouro no cabelo, quem tinha recurso, né? Mas ele está dizendo o seguinte, olha, a verdadeira, a preocupação verdadeira de cada mulher cristã não deve ser numa beleza exterior. Isso não quer dizer que ela não deva se vestir bem. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas é porque ela não deve se preocupar com isso em primeiro lugar, ou seja, uma preocupação demasiada com o exterior, quando na verdade a grande preocupação e a beleza deve estar no interior. Por exemplo, hoje você vê as mulheres estão aí preocupadas, fazendo academia, tá tudo certo, tem que cuidar mesmo da saúde, né? Mas as pessoas às vezes dedicam, tem um esforço, pastor Osiel, para manter aquele corpo, vai na academia e sacrifica e toda aquela coisa, mas não tem o mesmo esforço para uma disciplina espiritual. Para que a vida espiritual, muitas das vezes, ela precisa de disciplina. E às vezes não tem a mesma dedicação. Então isso é uma preocupação. Porque um cristão que está muito preocupado com a sua aparência. É o culto ao corpo, O culto ao corpo, exatamente, o culto ao corpo. Mas não preocupa com o interior. Então, a liberdade cristã nos leva, primeiro, uma relação de amor a Deus, em primeiro lugar. A nossa obediência à palavra de Deus deve ser uma resposta ao amor de Deus que nos alcançou pela graça. Então nós obedecemos a Deus como uma resposta desse amor. Esse é o segredo, pastor Wander. Exatamente. O ouvinte que está atento agora, presta atenção. A nossa, como nós andamos, como nós nos vestimos, quando nós nos falamos, precisa de ser uma resposta à graça de Deus. Aquilo que Deus fez por nós. Não uma imposição. Isto. Não uma imposição, é uma resposta do amor. E a minha relação com o próximo também tem que ser uma relação onde o amor esteja presente. Agora, as pessoas confundem muito, pastor Ziel. Por exemplo, quando fala assim, o próprio versículo fala assim, olha, versículo, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nessa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas pegam um versículo isolado do seu contexto, e aí esse é o problema, pastor Ziel. Então, olha, é só amar ao próximo, está resolvido o problema. Então não precisa se preocupar com mais nada. É só amar ao próximo, porque aí resumiu a lei, cumpriu aí. Aí as pessoas vão, mas peraí, e o amor a Deus?
É só amar ao próximo e o amor a Deus. É E a tanto que relação o primeiro com Deus. mandamento é amarás o teu Deus. E a relação com Deus. E o padrão de santidade que Deus coloca na palavra. Porque existem condutas que para Deus são consideradas pecaminosas. Ah, mas agora o que importa é só amor. Eu vou Inclusive continuar a palavra libertinagem está muito Isso, ligada exatamente. a esse contexto. Exatamente. O que importa, hoje está muito em voga isso, não, o que importa, mas uma relação assim, não, o que importa é que os dois se amam. Peraí, os dois se amam, mas o padrão... Porque, na verdade, pastor Wander e ouvinte, aquilo que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado. Aquilo que era costume mudou. Sim. Então não há nenhum problema dizer que os costumes mudaram. Os costumes mudam. Na época de Cristo, tudo indica, pelo que a gente lê e a história conta, os homens, a roupa daquele. Até hoje lá existe isso, eram roupas totalmente diferentes da nossa. São costumes, isso não altera nada. Mas aquilo que está registrado como pecado, porque a natureza humana de hoje, que leva o homem a viver o que ele vive hoje, é a mesma natureza que 2000 anos atrás. Exatamente. Não mudou. Então, o pecado não muda. O pecado não muda de cara. Não é porque a sociedade evoluiu que algo deixa de ser pecado. Não. Nunca o pecado deixará de ser pecado. Costumes mudam. Sim. Nós temos igrejas que eram muito conservadoras, que a mulher não podia fazer isso, fazer aquilo, principalmente. Sempre foi um fardo muito pesado sobre as mulheres. É muito comum as igrejas que adotam esses costumes impor um fardo sobre as irmãs. É um jugo terrível. E hoje está normal, né? Existem pessoas que foram excluídas de alguma igreja porque a mulher foi pega andando de bicicleta. É uma coisa absurda, mas sim, acontecia. Outra família foi excluída porque alguém da casa comprou uma televisão. Isso agora... Então, na época não era pecado, era costume. Então, agora não é pecado mais? Nunca foi pecado. O que é pecado, continua sendo pecado, sempre foi e sempre será. Por mais que a sociedade evolua, vai continuar sendo pecado. E o pecado, ele é taxativo, ele está registrado na palavra. Não é isso, pastor Wander? Sim, exatamente. Então, assim, a liberdade que nós temos em Cristo é a liberdade para fazer a vontade de Deus. Não é a liberdade para pecar. Paulo deixa claro isso. Somos livres para fazer a vontade de Deus. Agora, temos que entender que essa liberdade cristã, ela tem um limite. É estranho você falar em liberdade e falar em limite, mas toda liberdade que envolve o ser humano, ela está limitada de alguma forma, né? Nós não podemos pensar que o ser humano ele tem uma liberdade tal, um livre-arbítrio a exemplo do que Deus tem. Não, Deus, ele é Deus. Se o ser humano tiver um livre-arbítrio a exemplo de Deus, ele deixa de ser ser humano e passa a ser Deus, na verdade, né? Isso é igual um casamento, né, Wander? O casamento, ele precisa ser uma relação amorosa, onde haja a liberdade. O casamento não é pôr um freio no marido, na esposa, sim, e pôr o cabrestinho e sair puxando igual um cachorrinho. Isso não é casamento. Isso é imposição de homens. Sim. No casamento, o homem tem que ser livre. Mas então, como que controla para a mulher e o homem não, por exemplo, fugir o limite do adultério? Exatamente. O que segura o homem e a mulher o limite do adultério? Aí que nós temos que focar. Veja bem, nós fomos livres. O que nos libertou foi o amor. O amor. O amor de Deus nos libertou em Cristo Jesus. Então, o mesmo amor que nos libertou é o mesmo amor que estabelece o limite nosso para com Deus, o limite em relação ao nosso amor para com Deus. Ele estabelece o limite daquilo que nós podemos ou não fazer, que vai ser ou não pecado. Então, por amor a Deus, nós evitamos o pecado, porque o limite o nosso amor nos limita a essas condições. Glória o amor a Deus. Ao próximo também é a mesma coisa. O amor é que estabelece o limite da relação. Então, nós temos liberdade dentro daquilo que o amor nos permite viver livres.
nós não podemos ultrapassar Pastor isso. Wanda, isso é maravilhoso, né? Porque o problema é que muitos cristãos ainda não entenderam isso. Eles vivem de regras. Sim, E quando você vive de regras, você acaba não entendendo que aquilo que nós fazemos por amor ao Senhor. Porque nós fomos amados primeiro. Isso. E se você vive o amor de Cristo na sua vida, se você sente o amor de Cristo na sua vida, por isso que o primeiro grande mandamento é amarás ao Senhor sobre todas as coisas. Você responde ao amor de Cristo também com amor. exatamente. Não é por obrigação, não é por imposição. É muito comum alguém dizer assim, eu não faço isso porque a minha religião não permite. Espera aí, você vive debaixo de um domínio religioso? Na verdade, você não está livre. Alguém que deixa de fazer algo por domínio religioso, ele não entendeu o amor de Cristo ainda. Exatamente. Mas quando você tem uma forma de vida em resposta ao amor de Cristo, aí você é livre. É livre. Porque você entende que aquilo que Cristo limitou para a sua vida é o que não vai te fazer falta. É Provérbios, né, que diz que a bênção do Senhor é que enriquece o homem e ela não acrescenta dores. Então aquilo que Cristo tirou de nós, aquilo que Cristo nos libertou, não faz falta para nós. Sim. O homem não precisa. Eu vou usar aqui, por exemplo, nós vemos uma sociedade hoje que está sendo destruída por uso de entorpecentes. Sim. Pega nas mais classes de jovens, adolescentes, e vai a homens maduros, avós, e usando o uso de droga. Cristo nos libertou disso. Por quê? Porque nós não precisamos de entorpecentes para viver a nossa vida. Exatamente. Né? Exemplo aqui. Isso foi um exemplo muito bem colocado, pastor Ziel. E veja bem, o que levou o ser humano o que leva o ser humano a entrar, às vezes, com uma vida de entorpecente? O que leva? É ele querer viver fora de um padrão estabelecido de normas que existe para a sua própria proteção. Isso mesmo. Mas ele quer uma liberdade que, na verdade, o leva a uma escravidão, porque é uma liberdade que, na verdade, é uma libertinagem. E muitas vezes o filho, por exemplo, que está lá debaixo da casa do pai, às vezes ali do amor do pai e da mãe, que cria, que tem as suas orientações, e muitas vezes, não, eu quero viver livre. E ele vai experimentar essa liberdade que, na verdade, ele se torna depois refém dessa liberdade que escravizou ele, né? Então, eu penso assim, aí que está essa questão. Nós somos livres verdadeiramente quando nós podemos olhar para essas coisas e dizer assim, olha, isso não me interessa. Glória a Deus. Isso Essa não é a me verdadeira interessa. liberdade. Não quer dizer que isso não me atrai. Por exemplo, o homem que às vezes olha para uma mulher que está, de repente, seminua, ele pode ser atraído, é a natureza humana, ele pode ser atraído. Agora, se ele é cristão verdadeiro, ele diz assim, não me interessa. Não é para mim. Não é para mim. Né? E vou dizer, O pastor homem Wander, casado recebeu um convite desse tipo, ele vai assim, olha, não me interessa. Então, se ele é um cristão, ele é livre para dizer, não me interessa. E interessante que a palavra de Deus se cumpre. Quando o Provérbios fala que a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, a experiência de quem ama Cristo é que não faz falta isso. Você consegue rejeitar essas ofertas por liberdade, não é porque o pastor está lá vigiando, não é porque a mulher está vigiando. Você consegue ficar sem isso, rejeitar isso da sua vida, e isso não te dá abstinência, vamos dizer assim. Porque quando você faz isso por imposição, é igual alguém que não trai, eu vou dar o exemplo do casamento novamente. Não há traição, mas está sempre um vigiando o outro. Porque se escapulir um pouquinho, se o olhar saiu... O que é isso? Isso não existe amor. Isso não existe amor. Isso não existe fidelidade. Não, existe uma prisão. Exatamente. Porque o livre é aquele que o dia que ele está com a esposa dele, com o marido dele, ele tem uma postura, e o dia que ele está longe dela ou dele, é a mesma postura. Porque o amor está dentro de nós. E esse tem que ser o nosso relacionamento com Cristo, pastor Wander. E o amor, ele não é apenas um sentimento, o amor é uma ação, né? O amor é prático. O amor é aquilo que me faz agir de maneira
a não maltratar aquele que está à minha volta. Então, as minhas ações que são benéficas para com aqueles que estão à minha volta são ações que refletem um caráter amoroso. Nós precisamos entender que, mesmo quando a gente olha para a lei, e a lei de Deus no Antigo Testamento, e a gente olha assim, puxa vida, é uma coisa difícil você ver aquilo ali. Mas a lei, ela foi dada para revelar o caráter santo de Deus. Então a lei revela um caráter santo de Deus que não negocia com o pecado em nenhum momento. E ao mesmo tempo mostrar para o ser humano pecador a incapacidade dele de cumprir aquilo que a santidade de Deus exige. A incapacidade de se salvar por si só. Por si só. Então, quando ele percebe, mediante a santidade de Deus, o caráter santo de Deus, ele percebe o seu pecado. Porque ele vê incapaz de viver naqueles padrões. Mas, ao mesmo tempo, o povo santo separado Deus requer desse povo uma conduta diferenciada, porque é uma conduta de alguém que foi separado para refletir nesse povo o caráter de Deus. Em Cristo, nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo. Então, nós não cumprimos algumas coisas, alguns problemas, por causa da nossa fraqueza, mas em Cristo nós cumprimos toda a lei. O segredo é esse. Né? Em Cristo nós cumprimos toda a lei. A oração do Pai Nosso, muito recitada, e tem uma passagem dela que diz assim: santificado seja teu nome. E se você pensar humanamente, mas por que eu preciso falar santificado seja teu nome? Deus é santo. Sim. Ninguém vai sujar o nome de Deus. Mas na minha vida ele tem que ser. Mas na minha vida. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, essa é uma oração tão séria, as pessoas às vezes a recitam de boca para fora, mas ela é muito séria, porque ela está dizendo o seguinte: Senhor, na minha vida, que o teu nome seja glorificado, santificado através da minha vida. Não Como? seja blasfemado. Não seja blasfemado. Porque se eu sou um cristão, a minha vida, ao passar, as pessoas têm que olhar e ver um Deus santo. Exato. Por isso que Pedro fala assim: sede vós santos, como vosso Deus é santo. Exatamente. Aí que a gente fecha a questão da liberdade, não nos isenta de procurar viver uma vida de acordo com os padrões de Deus. Isso mesmo. Nós precisamos nos santificar cada vez mais, porque a santidade é um processo que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, e à medida que nós vamos permitindo isso acontecer, glória a Deus. É um processo é um progresso, né? Você vai cada vez mais parecendo cada vez mais com Cristo, à medida que você vai permitindo que o Espírito Santo santifique a sua vida, até você chegar no padrão perfeito, na eternidade. Na eternidade. Mas o segredo, terminando aqui, pastor Wando, nosso horário já voou, esse é o segredo. Que a nossa liberdade, ela precisa ser em resposta ao amor de Deus. Amém. Porque se eu olho para a lei e eu vejo que eu não posso ser salvo, se eu não me engano foi Spurgeon, ele escreve uma frase muito bonita, ele diz assim, né, Charles Spurgeon, se eu não me engano é ele diz assim: quando eu olho para mim, eu vejo o quão é impossível ser salvo. Sim. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo o quão é impossível eu não ser salvo. Porque ele fala que o amor de Deus em Jesus nos alcançou. Então eu olho para a minha pequenez, da minha fraqueza, minha fragilidade, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não teria condições nenhuma, não tenho, de obedecer à lei, à santidade de Deus. Aí eu vejo que Cristo me alcança. E em resposta ao amor a Cristo, a vida em santidade. Esse é o segredo. Essa é a verdadeira liberdade. Não é debaixo do olhar do homem, mas da sua intimidade com Cristo, você santifica a sua vida. E essa fala aí de Spurgeon é muito interessante, pastor Ziel, porque tem que se entender o que ele quis dizer. Quando eu olho para mim, quando eu olho para Cristo. O que ele quer dizer quando eu olho para mim, quando eu olho para Cristo? É quando a minha fé está naquilo que eu faço para ser salvo, ou quando a minha fé está naquilo que Cristo fez para me salvar. Somente Ele. Ele
Né? A Ele, né, por Ele, É. todas as coisas, porque só Ele. Meus amados ouvintes, o assunto está muito pertinente, mas a nossa sonoplacista aqui já está dando sinal aqui, ó, acabou. Queremos dar a todos, né, a paz do Senhor Jesus Cristo, ter uma ótima semana, que Deus os abençoe grandemente. Lembrando aí que essa gripe, o Covid está de volta aí, né, não foi embora, né? Mas volta aí o grande número, então tomem as medidas protetivas, façam uso, né, daquilo que a Secretaria da Saúde está orientando. É um conselho para evitar a proliferação demasiada desse vírus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos, que Deus possa continuar abençoando, prosperando a vida de todos. Lembrando aí do nosso irmão Ricardo Medeiros, que acabou de mandar uma mensagem, ligadinho no programa. Também o Oswaldo, esposo da nossa irmã Márcia. A Márcia está sempre ligada conosco. O Oswaldo também está lá ligadinho conosco, vai ao nosso